Cenas como estas ainda acontecem com frequência no Brasil. A raiva dos herbívoros é responsável por muitos prejuízos econômicos. Na América Latina, estatísticas mostram perdas na ordem de 300 milhões de dólares ano. No Brasil, este valor se aproxima dos 80 milhões de dólares, com a morte de cerca de 40 mil cabeças bovinas. Os prejuízos indiretos no país chegam a 200 milhões de dólares. Uma realidade que precisa e já começa a ser mudada. Ações promovidas através do convênio entre o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde, têm buscado o fortalecimento dos programas de controle à raiva dos herbívoros em todo o território nacional, com o objetivo de reduzir os casos da doença, possibilitar maior ganho para o pecuarista, além de contribuir direta e indiretamente com a saúde pública. De um lado você tem o Ministério da Agricultura, que tem uma visão econômica no processo, e assim tem que ser, porque a intenção é avançar e desenvolver todo um lado social em relação ao aumento e incremento da exportação, mas nós temos, de um outro lado, uma organização internacional renomada, como Panaftosa, que está vinculada, por sua vez, à Organização Mundial de Saúde, a OPAS, que demonstra o outro lado da moeda e a relevância em si para combater e controlar essa zoonose, evitando assim um prejuízo maior para a sociedade como um todo. Um trabalho sério para reduzir o número de casos de raiva em herbívoros em todo o país está sendo desenvolvido, visando a otimização das ações de controle da doença e a harmonia nos procedimentos dos profissionais ligados à atividade. Uma das principais estratégias é o controle populacional do morcego hematófago da espécie Desmodus rotundus, transmissor da raiva para os animais herbívoros. Um morcego hematófago infectado pode transmitir o vírus da raiva através da saliva durante a mordedura. Veja nestas imagens como o morcego se comporta. Ele pousa sobre a presa, escolhe o local para a mordedura e começa a se alimentar do sangue do animal. Para tornar mais eficiente o trabalho de controle e prevenção da raiva em herbívoros, o Ministério da Agricultura, em parceria com o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, vem realizando cursos de treinamento e padronização das ações junto aos órgãos estaduais de defesa sanitária animal, ligados ao controle da raiva em todo o país. Os pontos básicos que são enfocados no treinamento não só os trabalhos de profilaxia da doença, que devem ser incentivadas naquelas áreas de foco e perifoco da doença nos animais herbívoros, como monitoramento e cadastramento dos abrigos dos morcegos hematófagos, que é o Desmodus rotundus, que é o principal transmissor da raiva dos herbívoros, bem como também a captura e o controle desses Desmodus rotundus. A execução do convênio por parte do Panaftosa visa principalmente o fortalecimento dos programas de saúde animal do Brasil. É o exemplo da raiva, onde os gerentes estaduais estão sendo treinados como gerentes, os executores estão sendo treinados a campo na parte de captura e também todo o equipamento para a realização dos trabalhos está sendo fornecido. O treinamento, que começou com um curso sobre gerenciamento do Programa de Controle da Raiva em Herbívoros para os responsáveis pela saúde animal dos estados, agora se estende a agentes e técnicos agropecuários, além de profissionais ligados à saúde pública. Uma iniciativa para valorizar e preparar aqueles que realmente vão a campo e efetivamente executam as ações de controle. Instalados confortavelmente neste hotel no município de Guararema, cidadezinha do interior de São Paulo, rodeada de montanhas e cortada pelo rio Paraíba do Sul, agentes e técnicos agropecuários das regiões sul e sudeste do país participaram do primeiro de 4 cursos preparatórios que foram ministrados para um total de 140 equipes, 320 técnicos em todo o Brasil. Adaptado à realidade de cada região, o curso tem um vasto programa de treinamento, do teórico ao prático, com participação de instrutores de diversas áreas de atuação, aptos a transmitir conceitos sob diferentes pontos de vista. E para absorver melhor esses conceitos e garantir maior participação e interação do grupo, o curso utiliza uma metodologia própria da Organização Pan-Americana de Saúde, que é baseada nas teorias da andragogia e educação para adultos e nas técnicas de dinâmica de grupo.
fato da gente estar aqui facilita a aprendizagem e torna também esse encontro o mais prazeroso possível. Quer dizer, de alguma forma, nós também proporcionamos alguma expressão de alegria, algum entretenimento também em todas as técnicas que a gente usa. Depois da descontração, discussão séria, com informações importantes sobre a raiva. A raiva dos herbívoros é uma doença causada por um vírus, portanto é uma virose que acomete o sistema nervoso central dos mamíferos do modo geral, inclusive o homem. Formas de transmissão e cuidados a serem tomados para um controle eficaz da doença estão entre os assuntos de maior importância. Mas a localização e o monitoramento de colônias com morcegos hematófagos merecem atenção especial. Nessa aula, os técnicos entendem por que o GPS, Sistema de Posicionamento Global, é uma ferramenta fundamental para os bons resultados no campo. O aparelho é um dos 76 itens de um kit de trabalho que está sendo fornecido às equipes pelo Ministério da Agricultura. Muitos técnicos usarão o GPS pela primeira vez. Ainda nem todos os estados do Brasil utilizam dessa tecnologia, né? Então a intenção do Programa Nacional é que nós tenhamos uma padronização no Brasil. E inclusive do GPS, né? Então nós estamos mostrando o funcionamento, como você regula o GPS, como você marca um ponto, como você vai até um local, ou então a que distância você está de um ponto. Tá? Isso é muito útil no trabalho do dia a dia. A importância de você localizar e georreferenciar, que a gente fala os abrigos, é o seguinte: qualquer pessoa pode chegar nesse abrigo, não só aquele que encontrou, e você pode jogar no mapa e você pode fazer estudos. Área de ação do morcego, ocorrência de raiva, você pode planejar a sua atividade. Além da habilidade com o GPS, os técnicos também precisam ter conhecimento para diferenciar o Desmodus rotundus, o principal transmissor da raiva para os herbívoros, das outras espécies de morcegos. Nós temos vários morcegos na natureza e, apesar deles se parecerem muito, a gente sabe que eles têm características totalmente diferentes. E o objetivo de trabalho deles é justamente trabalhar com os morcegos hematófagos. Então, nos trabalhos de captura, de prevenção da raiva, pode ser que eles acabem capturando morcegos que não são interessantes para o trabalho. Então, a gente ensina a caracterizar morfologicamente, a diferenciar morfologicamente todos os morcegos, que é justamente para a gente trabalhar somente com aqueles que são interessantes para o controle da raiva, que são os hematófagos. E depois de toda a teoria, chega a hora de colocar em prática o que foi aprendido. O momento da captura é o mais esperado. O grupo é dividido em equipes para uma captura na fonte de alimentação do morcego. Os instrutores de campo são técnicos com larga experiência em planejamento e execução dessa atividade. A equipe azul segue por alguns quilômetros até essa pequena propriedade na zona rural de Guararema. Sob os olhos atentos do instrutor, os técnicos traçam a estratégia e montam as redes. Antes do cair da noite, uma explicação sobre o uso de vampiricidas. Nos animais que já foram agredidos, a pasta em torno do ferimento mata o morcego, que geralmente volta para sugar a vítima. Para aqueles que ainda não foram agredidos, o vampiricida em gel pode ser aplicado na linha dorsal do animal, desde a base da orelha até a inserção da cauda, provocando a morte dos morcegos. Depois da explicação, os alunos voltam ao trabalho e cercam todo o curral para a captura. E não demora muito para o primeiro morcego aparecer. Preso na rede, o bicho se torna o centro das atenções. A primeira característica que a gente vai observar no morcego é a folha nasal rudimentar. Ele é um morcego que apresenta orelhas pontudas, olhos relativamente grandes. Além disso, ele apresenta uma membrana interfemoral pouco desenvolvida e desprovida de pelos. Ele possui uma fenda inferior no lábio em formato de V, que é justamente aonde a língua ela desliza no movimento de lambedura do animal para ele conseguir sugar o sangue.
Depois de capturado, vai ser colocado uma pasta vampiricida nas costas, depois solto novamente. No dia seguinte, um novo desafio. Em vez de esperar pelo morcego, a equipe vai à procura dele. É a chamada captura em abrigo sendo colocada em prática. Nós temos dois tipos de abrigos. Aqueles abrigos que nós classificamos como abrigos naturais, então são árvores, são cavernas. E existe aqueles abrigos que o homem construiu, que são os abrigos artificiais. Hoje nós estamos aqui ao lado de um abrigo artificial, que é um bueiro de escoamento de água debaixo de uma rodovia. Nós temos casas abandonadas, porão de fazendas, fornos carvoeiros abandonados. A galeria é longa e os morcegos geralmente ficam no fundo dela. Divididos em grupos, os técnicos entram no abrigo e encontram um ambiente escuro, úmido e com muita lama. Os primeiros morcegos, assustados com a movimentação, começam a aparecer. Bem no final do túnel já dá para ver uma grande colônia. Com a ajuda de um pulsar, alguns morcegos são capturados. Aqui também, o uso do vampiricida vai ser fundamental para o controle da colônia. Mais ou menos 2 gramas de pasta são colocados no dorso do animal. O hábito de se lamber faz com que cada morcego tratado seja capaz de eliminar outros 15 da colônia. Vale lembrar que para este tipo de atividade, o profissional precisa estar bem protegido. Para concluir os trabalhos, todo abrigo deve ser cadastrado, com as coordenadas para localização e informações sobre a estrutura do local. Além disso, cada técnico deve preencher uma ficha de controle de morcegos, quantificando a colônia e especificando a ação de controle utilizada naquele local. Quem participou do curso considerou a experiência importante. O curso, para nós, está sendo de fundamental importância para a padronização dos procedimentos dentro dos estados, esse trabalho tão importante que é do combate à raiva, do controle do morcego hematófago, né? Dessa forma, a gente vai estar, com certeza, tendo esses procedimentos padronizados, os estados falando a mesma linguagem. O curso em si ele foi excelente, né? A gente está tendo uma nova metodologia. Eu acho que o intercâmbio cultural com o pessoal, a troca de experiência, o nível do curso foi muito bom, não só pelo fato de ter se localizado para morcego hematófago, mas sim a gente teve uma bioecologia de todos os morcegos. Profissionais bem treinados trarão benefícios e melhorias para a sanidade animal no país. Esse tipo de trabalho com levantamento, monitoramento e controle da raiva em herbívoros é fundamental para aumentar a confiança dos compradores da carne brasileira. A raiva é uma zoonose importante, o Brasil, até pela sua localização geográfica. Todas as suspeitas de doenças neurológicas, e aí está incluso a raiva, esses materiais são testados e todos os diagnósticos negativos para a raiva, eles são direcionados para o laboratório para que se faça testes também para comprovar que não tem nada a ver com a vaca louca. Portanto, estamos nos preparando para, num período, talvez no próximo ano, já requerer junto à OIE a condição de um país totalmente livre da doença. Esse convênio entre o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa e o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil tem duração prevista de 5 anos e pode se tornar referência para o desenvolvimento de novas ações relacionadas à sanidade animal e saúde pública. O Brasil, sendo hoje um líder mundial na exportação de carne, na agropecuária e no agronegócio em geral, é um país que realmente necessita ter uma excelente capacitação, excelência técnica e gerencial em todos os programas relacionados à saúde animal, ao agronegócio, para poder realmente aumentar a sua competitividade no mercado internacional, que é um mercado altamente exigente. Esse é um início e que abre uma possibilidade muito grande para outras áreas de cooperação entre a OPAS Panaftosa e o Ministério da Agricultura do Brasil, que pode ser aplicado, adaptado para várias doenças de interesse, que nós chamamos de zoonoses, de interesse para a saúde, para a área de saúde animal, a área econômica, mas também para a saúde pública. E além disso,
Eu acho que esse traz também uma oportunidade única para favorecer não só o Brasil, mas também os países, digamos, do Mercosul, os países vizinhos, com o qual o Brasil tem fortes relações e que poderia também serem beneficiados com esse projeto.